Olá, nós somos a equipe do programa Saúde na Escola e hoje nós estamos aqui reunidos para falarmos sobre medidas que todos nós podemos fazer para combater a dengue. Você sabia que o mesmo mosquito que é responsável pela transmissão da dengue, o Aedes aegypti, ele também transmite a chikungunya e a zika, que são doenças que podem trazer grandes riscos para a nossa saúde. Para que nós possamos combater essas doenças, então, nós precisamos conhecer melhor o vetor, o transmissor dessas doenças, que é o mosquito Aedes aegypti. Ele é um mosquito que pode morar nas nossas casas, ele fica perto dos seres humanos, ele tem hábitos diurnos, a sua fêmea é hematófaga, ela se alimenta de sangue, a sua reprodução ocorre ao amanhecer e entardecer, o local da sua reprodução é em água parada, seja limpa ou suja. A fêmea que realiza a postura dos ovos, e esses ovos em água parada formam os criadouros. E mesmo que seque essa água parada, esses ovos podem viver mais de 1 ano em ambiente seco. Quais seriam os locais de criadouro do mosquito da dengue, Aedes aegypti? Pneus, caixas d'água destampadas, calhas, ralos, garrafas, bandejas de geladeira e ar-condicionado, vasos com plantas, lixos, entulhos, piscinas com água não tratada, plantas tipo bromélias e bambus. Esses são os criadouros, são os locais que podem propiciar essa água parada, contaminada pelos ovos da fêmea do Aedes aegypti. E quais seriam as medidas que nós podemos fazer para nos livrar a nossa casa do mosquito? Manter as caixas d'água bem fechadas é uma medida muito importante, não esquecendo de colocar também uma tela no ladrão da caixa d'água. Tonéis, barris, vasilhas, que nós às vezes armazenamos água não para consumo, eles também devem estar bem tampados, não esquecendo que semanalmente eles precisam ser higienizados, lavados com água e sabão. Devemos ter uma atenção especial com os telhados das nossas casas. Folhas, galhos, quaisquer objetos que possam impedir com que a água possa correr livremente pelas calhas, eles devem ser removidos. E se temos laje, nós também precisamos ficar bem atentos para com que não deixemos a água acumular aí. Piscinas ou fontes de água, elas precisam de manutenção periodicamente, utilizando os produtos químicos adequados. E se caso nós tenhamos um vaso sanitário que não é utilizado diariamente, nós não podemos nos esquecer nem dele e nem também da estrutura que armazena a sua água. Devemos mantê-los fechados e periodicamente eles precisam estar sendo revisados. As nossas plantas também merecem uma atenção especial. Quando nós temos plantas que contêm pratinhos ali
que armazenam ali a água e ela pode eventualmente ficar parada, esses pratinhos eles precisam ser limpos semanalmente, lavados com água e sabão ou colocados areia no seu interior. E se temos plantas aquáticas, a vasilha dessas plantas semanalmente também precisam ser higienizadas com água e sabão. Cuidar dos nossos lixos é coisa muito séria. Nós devemos armazenar direitinho em sacos plásticos bem fechados, mantendo-os dentro da lixeira, que também devem estar bem tampadas. Não esquecendo que quando esses sacos eles são colocados para fora, para que os nossos amigos responsáveis pela coleta dos resíduos no nosso município possam pegá-los, eles devem ser mantidos fora do alcance dos animais. Garrafas, sejam elas de plástico ou de vidro e baldes, devem ser mantidos com a boca virada para baixo, para evitar o acúmulo de água. Os pneus, eles devem ser guardados em locais cobertos. Se o nosso ralo não for de abrir e fechar, nós devemos colocar uma tela fina para impedir com que o mosquito tenha acesso à água parada que geralmente fica represada nessas estruturas. Se caso nós não tenhamos local coberto para guardar objetos, ou se até estamos reformando as nossas casas, esses objetos e esses entulhos, eles precisam ficar cobertos sobre lonas, e essas lonas precisam estar bem esticadas para evitar que formem poças d'água. Ar-condicionado também não pode ser esquecido. Devemos limpar a sua bandeja para evitar o acúmulo de água. E o que mais nós podemos fazer? A água sanitária ajuda a combater o Aedes aegypti? Sim, ajuda, pois ela combate as larvas. Mas nós precisamos ter muito cuidado para usar a água sanitária. Nunca devemos colocar nas vasilhas que são utilizadas para o nosso consumo, o consumo humano, bem como para o consumo dos nossos animais, os nossos queridos pets. Existe uma orientação de como nós devemos utilizar a água sanitária e nós vamos passar para vocês essas orientações. Os vasos sanitários que não são de uso diário, nós podemos colocar 5 ml de água sanitária, que é o equivalente a 1 colher de chá. A caixa de descarga sanitária, que também não é de uso diário, nós devemos colocar no seu interior 30 ml de água sanitária, que é o equivalente a 2 colheres de sopa. Os ralos externos, que às vezes podem captar a água da chuva e a água da limpeza quando nós lavamos o nosso quintal, e os ralos internos que estão nos nossos banheiros ou nas nossas cozinhas, que às vezes podem ali armazenar, represar a água parada, deve ser colocado 15 ml de água sanitária, que é o equivalente a 1 colher de sopa. Tambores, barris, vasilhas que armazenam água para não utilização de consumo humano, o equivalente a 200 litros, nós devemos utilizar 400 ml de água sanitária.
que equivale aproximadamente a 2 copos americanos de água sanitária. As plantas como bromélias, bambus ou quaisquer outros tipos que possam acumular água, nós devemos preparar uma solução. Devemos colocar o equivalente a 1 colherzinha de café de água sanitária para cada litro de água. E com essa solução, nós devemos preencher nos locais aonde acumulam água. Esse procedimento, ele precisa ser realizado toda semana, preferencialmente em dia fixo. Nós trouxemos aqui essa imagem para que nós possamos visualmente conseguir distinguir as diferenças de tamanho e sabermos o que é uma colher de café, o que é uma colher de chá, o que é uma colher de sobremesa, o que é uma colher de sopa, bem como o que é um copo americano, diferentemente do que é um copo de requeijão. Pois mesmo dentre os copos americanos, existe uma diferença muito grande de volume entre eles. Como nós orientamos 400 ml de água sanitária, que deve ser utilizado nos tonéis, nos barris que acondicionam água, e o copo maior tem 450 ml, para que nós consigamos 400 ml, é até onde esta seta está marcando aqui que deve ser preenchido de água sanitária. Então, as medidas para combater os criadouros do mosquito da dengue, nós vamos reforçar mais uma vez. Todos os locais que guardam água, eles precisam estar tampados. Retirar qualquer tipo de sujeira que possa acumular água nas calhas das nossas casas. Todos os objetos devem ser guardados em locais cobertos. Se caso nós não tenhamos um local coberto para guardar esses objetos, como pneus ou até entulhos, nós devemos cobri-los com lonas para evitar o acúmulo de água. Garrafas e baldes devem ser guardados com a boca virada para baixo. Todo local que escoe água, os ralos, eles devem ser limpos com frequência, independente se eles estejam fora ou dentro de casa. Todos os objetos que tenham bandejas, essas bandejas devem também ser higienizadas. Pratos de vasos de plantas precisam ser limpos ou colocado areia no seu interior. Plantas que acumulam água também devem ser lembradas. Folhas e objetos que não tenham utilidades devem ser descartados, jogados no lixo. E se você tiver piscina, lembre-se que a sua limpeza deve ser constante e não apenas quando vai ser utilizada, ou cubra com uma lona. É fundamental a participação de todos. Escolha um dia da semana para fazer a limpeza geral, visando combater o foco do mosquito. Barueri, juntos contra a dengue. Todos nós, sem exceção, podemos e devemos colaborar. Faça a sua parte. #Juntos contra a dengue. Até mais!